A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Aleluia. O Caê, ele disse uma frase aqui que eu fiquei pensando. Ele falou assim: você vai receber à medida que você desejar. Você vai receber à medida que você querer. Ainda há espaço para o Senhor Jesus aí? Muito, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, como de costume, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor Jesus por estar novamente com vocês, jovens, compartilhando, ministrando a palavra. Louvar ao Senhor pela equipe de líderes do Reaja, da equipe de jovens. Que Deus continue abençoando vocês, ao Caê, a Suzana. Que Deus continue usando a vida de vocês poderosamente. Que essa mesma unção que está sobre a vida de vocês, que possa permear, possa sobrepor sobre todos os jovens em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Nós estávamos orando, irmãos, por essa conferência. E nós entramos numa campanha de oração, os diáconos, né, vários irmãos aqui. A pastora Ruth nos convocou para intercedermos e foi um derramar. Sabe o que eu faço com aqueles vídeos? Áudios, eu fico ouvindo. Eu ouço uma vez, duas, eu fico ouvindo. Né? Lindo, maravilhoso. E antes de eu iniciar a minha intercessão, eu falei: Senhor, me conduza. Qual ponto eu preciso orar para a juventude? Aonde eu preciso orar? Qual é o ponto que eu preciso orar? E Deus me deu duas palavras, é apenas uma introdução. Eu já vou entrar na palavra que nós vamos ministrar. E o Senhor me deu duas palavras, e nessas duas palavras eu orei. O Senhor me deu a palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. E sobre essa conferência especificamente, sobre esse momento nosso aqui. E o Senhor me deu uma palavra dizendo o seguinte, amados: essa conferência, presta atenção. Essa conferência aqui, pelo mover de Deus, pela palavra ministrada, pela presença grandiosa do Senhor, é uma geradora de pastores, é uma geradora de líderes, é uma geradora de missionários. Amém, irmãos? Essa conferência, presta bem atenção, você falou amém, essa é para você. Presta bem atenção, essa conferência é uma geradora de pastores. Talvez você está ouvindo isso, mas isso tem a ver comigo, tem tudo a ver com você. Essa conferência é uma geradora de líderes e de missionários. Quantos creem nisso? Por isso que Deus me deu a palavra em 1 Samuel, porque Ana estava estéril. E diante de uma oração de Ana, o Senhor abriu o ventre espiritual daquela mulher. Da mesma forma, o Senhor, nessa conferência, está abrindo o seu ventre espiritual. Talvez você possa nem entender o que você está ouvindo, mas é isso mesmo que você está ouvindo. Você vai ser pai de multidões, mãe de multidões. Aqui nascerá grandes pastores, homens de referência, irmãos. A nossa sociedade, ela está carente de homens e de mulheres. Exemplo, referência. A escola onde você estuda está carente de jovens. Referência, de exemplo, de conduta. A primeira palavra que Deus me deu foi essa, geradora de pastores. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial. Presta bem atenção. Você está debaixo de um momento muito especial, porque nós acabamos de receber uma palavra maravilhosa. Eu falei: Caê, eu já estou cheio. A Pri ministrou uma palavra que eu fiquei assim, pena que eu podia ter mais. A gente ficava horas ouvindo ela ministrar. Que palavra poderosa sobre a vida, sobre viver o Senhor Jesus de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais real, mais palpável. E a segunda palavra que Deus me deu sobre essa conferência, Ele falou assim: o sinal. Essa conferência é um sinal. Mas como assim sinal? Ele me fez levar na palavra do Senhor, que está lá em Isaías 27:13. E ali fala acerca de um versículo que eu acho lindo, que diz assim, que no monte de Sião se tocará uma trombeta, e todos que estão longe, todos os que estão distantes, ouvirá essa trombeta. Aleluia.
e eles voltarão a adorar ao Senhor no seu monte. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus. Então, irmãos, o que eu percebi aqui foi o seguinte: nós aqui, nós somos um sinal. Você, jovem, é um sinal, é a trombeta, é a palavra de Deus, é a voz de Deus nessa terra, é um sinal. E todos os jovens que estão distantes, que estão exilados no Egito, ou fracos, enfraquecidos lá na Assíria, eles voltarão à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Os jovens que estão distantes do Senhor, os jovens que estão lá, porque a Síria, irmãos, se a gente começar a ver no detalhe sobre o rei da Síria, era um rei chamado Senaqueribe. Ele chegou em Jerusalém, irmãos, tentando destruir tudo. Então ele queria intimidar o povo de Deus. Ele chegou com seus carros, com seus cavalos, com seus soldados, tentando intimidar o povo de Deus. Mas, aleluia, Ezequias, ele se levanta para orar. Quando o jovem ora, presta bem atenção aqui, quando o jovem ora, o céu se move. Quando um jovem ora, o céu se move. Percebe que para Ana, para abrir o ventre dela espiritual, ela teve que orar, ela teve que buscar ao Senhor. Da mesma forma foi Ezequias. Ezequias estava debaixo de uma palavra de intimidação, dizendo: olha, Ezequias, você não vai conseguir, Ezequias. Você não vai conseguir, olha só você, olha só a sua idade, jovem. Olha só, você não tem muito tempo de igreja, olha só o seu passado. Senaqueribe, a Síria, ele quer fazer isso conosco muitas vezes. Ele quer deixar a gente achando que nós não podemos. Sim, de fato, nós não podemos. Mas o Deus que você serve pode. Você sem nada, você não pode fazer. Você sem Deus, você não pode fazer nada. Mas com Deus, você pode fazer tudo. Aleluia! Então Deus me deu essas duas palavras, eu achei lindo, falei maravilhoso, orei em cima disso. Senhor, que essa conferência seja o despertador de Deus, seja o despertar da nossa juventude, para olharmos para os campos. Ergue os olhos, olha para os campos, eles estão prontos. Jovem, você é o sinal de Deus para essa geração, para essa juventude. Presta bem atenção aqui. Quando Deus, Ele interveio, Ele fez abrir o ventre de Ana. Quando Deus enviou um anjo, irmãos, um anjo, derrotou 185.000 soldados por causa da oração de um rei. Deus abençoe. O Senhor está aqui, aguardando a sua oração. Nós vamos ministrar uma palavra. E essa palavra nasceu quando eu estava orando com o meu filho e a minha filha. Eu falei assim: desliga tudo, desliga aí a televisão, celular, vamos orar. Aí nós fomos orar. Eu, a minha filha e o meu filho. A minha esposa não estava em casa. Começamos a orar, e aí nós começamos a conversar sobre o amor de Deus. E aí a minha filha, ela tem 6 anos, a Heloísa, ela falou assim: pai, nhoque. Falei: nhoque? Nhoque? É, nhoque. Deus amou muito nhoque. Falei: ele gosta de comer nhoque? Aí meu filho falou assim: não, pai, nem nhoque, é Enoque. Eu falei: não é nhoque, é Enoque. Deus amou muito Enoque. E Enoque também amava muito Deus. Meu filho falou, eu falei: é verdade, Ni, é verdade. E nós vamos falar sobre Enoque, perdão. Sobre Enoque. Vamos lá ler a palavra de Deus, lá em Gênesis, aleluia. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O tema dessa ministração é paixão
pela presença de Deus. Aleluia. Paixão pela glória do Senhor. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Muito pouco, né? Poucos versículos que nós lemos aqui. A Bíblia fala muito pouco a respeito de Enoque, mas fala tudo a respeito dele. Não precisa falar muito acerca de um homem, apenas algumas palavras, você observa o que ele é, o que ele foi e o que ele fez. E nós vamos compartilhar exatamente essa palavra sobre a paixão por Deus, a paixão pela presença, a paixão pela obra dele. Percebe? Nós somos ministrados aqui o quanto Jesus, ele almejava os 30, o quanto ele almejava chegar naquela idade. Por quê? Porque a partir dos 30 anos dele, a partir daquele aniversário que ele fez, ele começou de fato a obra do Pai, a obra da cruz. A cruz não começou lá no Calvário. Ele começou quando ele disse sim para Deus e não para a sua vida do passado. Não é, irmãos? Então aqui, amados, a gente observa na vida de Enoque o quanto ele amava Deus, o quanto ele buscava a presença do Senhor, porque quando diz aqui Enoque, ele andou com Deus, não é? E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Aleluia. Por que ele andava com Deus, né? Por que ele foi arrebatado? A gente observa aqui, irmãos, na vida de Enoque, que ele tinha um coração voltado totalmente a Deus. Totalmente. Quando observamos que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, significava o seguinte: tudo que ele falava, as palavras que saíam dos seus lábios, glorificavam ao Senhor. As coisas que ele via, glorificava ao Senhor. Aonde ele andava, como nós fomos ministrados, exalava o bom perfume do Senhor Jesus. Ou seja, o coração de Enoque estava totalmente voltado na direção do Senhor. Lá em Mateus 6:21, lá diz que aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Vou repetir. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Irmãos, não tem como falar de paixão pela presença do Senhor, paixão pela sua glória, amar a presença sem falar de coração, sem falar do centro, que a Bíblia nos revela que é o nosso coração. Nós sabemos que essa fase da juventude, né? Aqui nós temos jovens solteiros, jovens casados. Eu sou jovem, todos nós somos jovens. Mas para os jovens solteiros, para os adolescentes, é uma fase desafiadora. É uma fase importantíssima para você, filho. Sabe por quê? Porque é nessa fase que você vai tomar decisões, que vai refletir para a sua vida inteira. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que essa fase sua de juventude é a fase onde você vai escolher com quem você vai ter um compromisso para a corte. É a fase onde você vai escolher a sua profissão, a sua área profissional.
os seus estudos, é a fase onde você vai direcionar a sua carreira profissional, é a fase onde você vai direcionar a sua vida afetiva. Porque sabemos que quando nós casamos, o casamento é para toda a vida, é para sempre. E aqui a gente observa que, de fato, essas decisões são importantes, irmãos. Mas existe uma decisão que está acima de tudo isso. Maior que a vida. Uma decisão que é maior do que a minha carreira profissional. Uma decisão que é maior do que a minha vida, a minha própria vida afetiva, familiar, com quem ou com quando eu vou casar. Existe uma decisão que está acima de tudo isso, que é a decisão de amar a presença do Senhor acima de todas essas coisas. Novamente, aonde estiver o seu coração, a Bíblia, irmãos, fala muito acerca de coração. Lá em Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de todas as coisas, acima de tudo, o que você tem que guardar é o seu coração. Eu quero perguntar, aonde está o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Se o seu tesouro for o Senhor, e isso se revela na minha vida de segunda a segunda, não é apenas uma palavra declarada, o Senhor é o meu tesouro, mas de fato o que eu vejo, o que eu faço, o que eu falo, revela isso. A minha vida revela quem de fato é o meu tesouro. Aqui a Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Ele decidiu dar as mãos para Deus e andar com Ele, irmãos. Na faculdade, Enoque estava com as mãos, segurando as mãos de Deus e andava na faculdade. Enoque no trabalho, ele dava as mãos para Deus e ele andava. Ele assumia quem de fato ele era. E é exatamente isso aonde eu quero chegar. Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Será que o tesouro da minha vida diária é o Senhor? Nós temos alguns exemplos de homens que começaram muito bem, irmãos. Começaram muito bem, mas o fim deles não foi tão bem assim. Porque não guardaram o coração. Não colocaram a presença do Senhor acima de tudo. Nós temos alguns exemplos. Sansão é um exemplo. Sansão, ele começou muito bem. É importante começar bem. É importante sim. Vamos começar bem. É importante ter um ritmo bem. É importante ter um ritmo também. Mas o concluir a carreira, o você finalizar ela de maneira correta, de maneira assertiva, diante de Deus, é primordial. Sansão, ele começou muito bem, mas ele entregou o seu coração para relacionamentos que não era da vontade de Deus. Sansão, o coração ele foi consagrado. Consagrar é você dedicar a vida ao Senhor. Eu estou diante de jovens consagrados aqui, amém? Eu estou diante de jovens que são consagrados ao Senhor. Consagração significa separado para Deus, separado para Ele. Então, jovem, você é separado do mundo para Deus. E nós, aonde nós formos, nós vamos exalar, vai fluir de nós esse perfume. Portanto, o que Enoque tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Porque Enoque, ele decidiu. Você pensa que a vida de Enoque foi sempre, apesar que não fala muito sobre a vida dele, mas foi sempre andando com Deus. Um dia ele decidiu. De repente ele estava lá, fazendo algumas coisas erradas, mas um dia ele falou assim, chega. Porque hoje, a partir dessa conferência Reaja, maior que a vida, eu decido andar com Deus de mãos dadas. Andar com Ele.
sentia a presença dele. Sansão andava com Deus. Deus usava aquele homem, mas ele entregou o seu coração para o mundo. Ele não guardou o seu coração. 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. Nós temos outros, temos Sansão, temos Saul, temos Adão. O que eles têm em comum, esses homens? Eles não guardaram o seu coração. E é exatamente isso que o Senhor quer falar conosco. Acima dos seus sentimentos, acima daquilo que você já ouviu, entenda algo. Há algo maior para se viver. Há algo maior do que a sua própria vida. E que nessa conferência seja um sinal para você. Que essa trombeta que está lá em Isaías possa tocar no seu coração. E que hoje você possa sair daqui inflamado por esse chamado. Inflamado, morrer. O que significa morrer? Para o mundo e viver para Deus. Significa o seguinte, irmãos: embora eu não tenha habilidade nenhuma de assumir uma liderança de célula, embora eu não tenha habilidade nenhuma, não sou qualificado para levar a palavra de Deus, ainda assim eu vou, porque eu não tenho habilidade, porque eu não tenho qualificação nenhuma, eu vou. É por isso que eu vou, porque é a graça sobre mim que faz com que pessoas se convertam, que faz com que enfermos sejam curados. Amados, nós precisamos viver aquilo que nós cantamos aqui. Nós cantamos louvores maravilhosos, maravilhosos. Portanto, nós precisamos viver aquilo que nós cantamos. É o sobrenatural. É isso que você quer na sua vida? É o milagre de Deus na sua vida? É isso que você quer? Então guarde o seu coração, dê as mãos para Deus e ande com Ele. É importante começar bem, né? Eu disse isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Fala sobre uma carreira, né? Um caminho, uma estrada a percorrer. Eu sei que você está aí com uma fase, como eu disse, importantíssima. É uma fase onde você tem força. É uma fase onde você... A Bíblia fala que os jovens são fortes, não é isso? E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. Aqui diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quem ganhou a Copa de 74? Isso passa, irmãos. Está entendendo? Isso passa. A gente nem sabe quem foi que ganhou. Não interessa. Isso é corruptível. E muitos buscam isso. Os atletas, eles se submetem a um treinamento rigoroso, porque eles buscam a coroa corruptível. Ei, atleta, você é atleta de Cristo. Portanto, nós nos submetemos à palavra de Deus para alcançar a coroa que é incorruptível, que é eterna. Aleluia! Então aqui fala de uma carreira, aqui fala de um caminho que nós precisamos percorrer. Como eu disse no início, de fato é importante começar bem. De fato é importante nós termos um ritmo bem. Mas é primordial nós concluirmos essa carreira. E de que forma podemos concluir? Guardando o nosso coração. O seu coração está nas mãos de quem? O seu coração não pode estar nas mãos de uma outra pessoa, num relacionamento. O seu coração não pode estar nas mãos
do mundo. O seu coração não pode estar nas suas próprias mãos. Entenda bem, o seu coração tem que estar nas mãos do Senhor. E quando o seu coração está nas mãos do Senhor, aleluia, os caminhos se abrem. Você alcança aquilo que você busca, porque entrega o seu coração, entrega o seu caminho no Senhor. Confia, e Ele fará. O problema é que nós sabemos esse versículo de cor, mas muitas vezes nós não usamos esse versículo na nossa vida. Quer que o milagre aconteça? Quer que o céu se mova ao seu favor? Então entrega o seu coração, de fato, ao Senhor. Aleluia. Nós temos então alguns exemplos de pessoas que começou bem, mas durante a sua caminhada não foi tão bem assim. Mas eu tenho um versículo que eu quero ler com os amados. Davi, ele fez alguns versículos e tem esse que eu achei muito forte para esse momento. Lá em Salmos 27:4, ele escreveu esse versículo e ele fala assim, Salmos 27:4: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Aleluia, aleluia. Precisa de muita coisa, irmão? Quantas coisas precisa? De uma coisa. E ele fala, eu desejo, eu pedi ao Senhor. Eu estou falando de um rapaz, de um jovem, que ele tinha um futuro brilhante, que ele seria honrado, que ele seria conhecido, que ele teria muito dinheiro. Mas com tudo isso, irmãos, o que ele olha? Aonde estava o seu coração? Nas honras? Aonde estava o seu coração? Na coroa? Aonde estava o coração de Davi? Nesse versículo ele fala, uma coisa eu peço. Uma coisa eu peço, Senhor, e eu procuro que eu possa viver na sua casa. Ou seja, que eu possa viver na tua presença. Jovem, o que você tem pedido ao Senhor? Olha a vocação de Davi aqui, olha o desejo dele. Ele fala, uma coisa eu pedi, e é o que procuro. Ou seja, era o que ele procurava, era o que ele desejava, era o que ele almejava, era viver na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Para quê? Primeiro, para contemplar a bondade do Senhor, para contemplar o quanto Ele é bom para você, para contemplar o quanto o Senhor nos ama. E o que mais? Para buscar a sua orientação. Você precisa ser orientado, nós precisamos ser orientados. Aonde vamos ser orientados? Na casa do Senhor, pela palavra de Deus. Quer uma resposta para o seu momento atual? Está na palavra. Você quer uma resposta para o seu futuro? Está na palavra do Senhor. Aleluia. E aqui observamos que Davi, então, ele nos mostra que ele entregou o coração ao Senhor. E hoje, nós vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Rabino, mas eu já entreguei no dia que eu me recebi Jesus. Sim, de fato, você entregou e eu creio na sua entrega. Mas Ele quer o seu coração por inteiro. Nós lemos aqui um versículo, Mateus 6, 28, 21. Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração. O meu coração, o meu tesouro, o que tem de maior valor é a presença de Deus comigo. É a presença de Deus com você.
Enoque andava com Deus, ele ia nos vales, ele passava por lutas, e ele estava segurando as mãos de Deus. Enoque subia nos montes, ele estava passando por um momento muito bom, ele estava segurando as mãos de Deus, nessas suas indecisões, né? Nessas suas ansiedades. Segure a mão do Senhor, deixa Ele orientar você, faça como Davi fez. Davi, ele tinha muitas opções, mas uma coisa ele fez, ele escolheu andar com Deus. Andar com Deus. Ele escolheu, irmãos, morrer para si. Por quê? Para o milagre acontecer, para ter para o Espírito do Senhor agir, nós precisamos renunciar, precisamos morrer com a nossa própria vontade. É isso que fala, o tema dessa conferência, maior que a vida. Não é isso? Então, o que nós entendemos? O propósito de Deus nessa minha carreira que me é proposta é maior do que todas as coroas corruptíveis que esse mundo pode nos oferecer. Eu estou diante de líderes, está entendendo? Eu estou diante de líderes aqui. Todos nós, você é um líder, é um jovem que tem potencial na mão de Deus, mas sem a presença, nada acontece. Mas com a presença do Senhor, o céu se move, as montanhas se abrem, os mares se abrem. Para que isso aconteça, amados, nós precisamos entender, uma coisa é necessária, uma coisa é importante, é escolher ao Senhor, é servir ao Senhor, assim como Davi diz em Salmos 27, versículo 4. Eu quero falar acerca de 2 homens aqui, e na sequência nós vamos estar orando. Homens que eles decidiram um dia entregar o coração a Deus por completo. Crentes, homens que um dia falaram, não, eu estou andando nesse mover, eu estou andando, estou vendo muita coisa acontecer, mas o meu coração ainda não está nas mãos completamente de Deus, então eu vou entregar a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Eu compartilhei com os amados aqui um tempo atrás sobre Moisés. Moisés, ele foi um homem muito usado. Todos nós conhecemos a biografia de Moisés, um homem muito estudado. Até na área corporativa, livros seculares, fala acerca desse homem. Um homem, segundo alguns livros seculares, um dos maiores líderes, né? No sentido de transportar uma nação de um lugar para outro, e fazer daquela nação, um povo, uma nação, né? Na área corporativa, eles estudam muito sobre Moisés, acerca desse, como um líder, né? Na área corporativa. Mas Moisés, amados, ele passou por momentos difíceis na vida dele, né? Ele passou por situações muito difíceis, mas teve um dia que ele se levantou, e esse dia, existem dias marcantes, né? Na nossa vida, né? De repente, para Jesus, os 30 anos, aquele aniversário, foi um dia marcante para a vida dele também, não é? E Moisés, quando ele decidiu guardar o coração, porque o coração de Moisés era tantos problemas, irmãos, era tantos problemas que tinha com aquele povo, que se Moisés deixasse se levar, o coração dele podia ir com o povo. Mas um dia ele decidiu. Lá em Êxodo, capítulo 33, ele fez algo maravilhoso. Eu quero compartilhar rapidamente esse período, esse momento da vida de Moisés, porque foi um momento que, claro, né, as tábuas, o monte, Deus falando com ele, a sarça também, mas esse momento também, com certeza, foi um momento muito importante. Lá em Êxodo, capítulo 33, lá fala o seguinte, no versículo 16... Ele conversa com Deus, ele ora ao Senhor. E nessa oração, ele fala algo muito maravilhoso para nós. Ele diz assim,
para Deus. O Senhor, como Êxodo 33:16, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Me chamou a atenção isso aqui, esse versículo, porque Moisés, presta bem atenção aqui, Moisés, ele estava vivendo um momento difícil, porque havia muito barulho ali no arraial de Israel, havia muitos problemas, e ele falou assim, quer saber de uma, eu vou montar a minha tenda, e ele fez a tenda do encontro. Alguns livros, né, diz a tenda do encontro, o meu diz a tenda do encontro, e ele decidiu, irmãos, sair daquele ambiente difícil, um ambiente pesado, um ambiente onde ele não conseguia ouvir a voz de Deus. O que ele fez? Ele pegou a sua tenda e veio participar da conferência. Moisés, ele saiu daquele barulho, daquela confusão toda, e ele foi armar a sua tenda. Ele desceu, né, com seus tecidos, com aquelas armações aí, e ele desceu, e lá ele começou a bater as estacas, levantar aqueles tecidos, e o povo dizia, o que é isso, Moisés? Ele falava, isso aqui é a tenda do encontro. Você está doido, Moisés? Talvez você saiu da sua casa, mãe, eu estou indo para a conferência, reage. Você está indo para onde? Conferência, o que é isso? É conferência, é onde Deus vai falar comigo, é onde eu vou receber uma palavra poderosa, é onde eu vou descobrir qual é o meu chamado. A partir dali a minha vida, mãe, vai mudar, porque aqui está escrito aqui, maior do que a minha própria vida. Moisés fez isso, irmão. Então ele decidiu entregar o seu coração para Deus, e naquele dia, Deus se revelou para ele de uma maneira tão palpável. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu, a glória do Senhor encheu. A Bíblia fala, irmãos, que o povo lá do arraial, eles saíam das casas, das tendas, e ficavam nas portas em pé, porque era visível o que estava acontecendo com Moisés. Eu quero dizer para você que será visível o que Deus vai fazer na sua vida, meu amado. Será visível, está entendendo? É consequência de um coração entregue. As pessoas olhavam e viam aquela glória descer na vida de Moisés. O rosto dele resplandecia. E ali Deus falava com ele face a face. E é exatamente isso que nós jovens precisamos nesses últimos dias. É falar com Deus face a face. Falamos com tantas pessoas. Até do outro lado do mundo, com tanta tecnologia. Mas nós estamos falando com Deus face a face. Estamos armando as nossas tendas. Estamos levantando as nossas estacas. Nós começamos aqui acerca de grandes milagres, sinal com Ezequias, sinal com Ana. E essas pessoas, o que essas pessoas teve em comum? Milagres. E para acontecer, oravam. Eles se debruçaram para orar. E por conta disso, Deus não resistiu. Deus abençoou. Da mesma forma foi Moisés. Moisés, ele decidiu um dia a sair desse ambiente que estava vivendo. Talvez dentro de você está um ambiente difícil. E hoje você decidiu vir para essa conferência. E é nessa conferência que Deus está falando com você. É nessa conferência que Deus está tratando no seu coração, apontando para você um bom futuro. Percebe, irmãos, que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Moisés, ele decidiu se entregar. E por conta disso, Deus falou assim para ele, Moisés, 33 é maravilhoso, o capítulo 33 de Êxodo. Há uma conversa, não vou entrar no detalhe aqui, né? Há uma conversa de Moisés com Deus, maravilhosa. Deus fala assim, Moisés fala assim para Deus, Deus, se a tua presença não for comigo,
Não adianta. Sabe por que Reaja está crescendo? Sabe por que esse ministério, ele está criando forma e força? Porque a presença de Deus nesse ministério. Porque, Senhor, sem a Tua presença, nós não vamos, mas com a Tua presença, o Reaja vai mais longe. Amém? Amém, Reaja? Nós entendemos isso, irmãos, porque esse ministério entendeu a importância de levantar estacas. De levantar, quando eu falo estacas, tendas, oração. É orar. Não é no fazer, nós fazemos, mas antes nós oramos. Nós oramos, Deus dá direções e nós fazemos. Moisés então fez isso, e a vida de Moisés foi, a partir desse dia, ele nasceu de novo. Nasceu de novo. Porque aqui ele percebeu que não vale nada mais do que a presença. Acima de coroas, acima de honras, acima de qualquer coisa, a presença do Senhor é o que nós precisamos. E Deus gostou tanto. Deus falou assim para Moisés: olha, Moisés, a partir de hoje, eu vou com você. Se você entrar, eu vou com você. Se você sair, eu vou com você. Aonde você pisar, Moisés, eu vou com você. Eu vou estar com você. Porque você entendeu que sem a minha presença, Moisés, você não pode fazer nada. Líder de célula, com Deus naquela célula, você vai ser usado poderosamente. Levanta estacas de oração, tendas de oração. Você ainda que não assumiu essa liderança, que essa conferência possa provocar em você isso. Mas eu não tenho qualificação, ok, muito bem, começou bem. Eu gosto quando a pessoa fala assim, mas eu não sei, eu não tenho, eu não posso, ok, começou bem. É isso aí. Começa assim. Aleluia. Eu comentei sobre Moisés, mas eu quero concluir com João. João, o discípulo amado. Vamos comigo lá em Pátimos. Estamos lá agora, uma ilha. Ele está lá isolado, sozinho. Talvez lembrando do momento onde ele foi chamado, o dia que ele foi chamado. Um dia Jesus chamou João e João foi. E João, ele andou, dormia, comia com Jesus. Ele conhecia Jesus na sua natureza humana. Jesus viu quando Jesus chorava, se alegrava. Jesus, ele brinca, irmãos, ele ama. Eu falo para os meus filhos, a Luísa falou assim para mim: pai, Jesus gosta de criança? Ele ama criança. Ama. Pai, ele ama. Lá vai ter animal, vai ter leão. Você vai subir em cima do leão e você vai bater no leão, vai segurar a juba dele. Pai, lá tem playground, lá tem brinquedo, lá tem um monte de coisa, filho. Você vai se divertir. Então, ela quer ir para o céu logo. Eu falei: calma aí. Segura aí. Eu vou te encontrar lá, mas calma aí, filha. Você vai junto. Nós vamos juntos, filha, mas calma aí. Não é a hora ainda. Não sei, né, se Deus falar que é. Mas, amados, João, ele estava na ilha de Pátimos, lembrando do tempo. Sabe aquela nostalgia? Sabe aquela coisa de ficar lembrando? É bom lembrar, né, daquilo que Deus fez. Mas é bom viver, melhor ainda é viver o que Deus está fazendo agora. Presta bem atenção. João estava lembrando coisas maravilhosas, né, com Jesus, milagres, né, aquelas ceias, o partir do pão, né, aquela cena maravilhosa, e enfim. Mas ele estava lá, sentado, uma daquelas pedras rochosas da ilha de Pátimos, lembrando do passado, do tempo do primeiro amor de João. Estamos falando de coração, de presença, de amar a presença de Deus. E João estava lá, lembrando desse momento tão bom, com saudade, né? Estava isolado na ilha de Pátimos. E a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 1,
que ele ouve um som atrás dele chamando ele. Ele estava tão no passado, lembrando, buscando algo para viver no hoje, para contar os seus próprios testemunhos no presente. E a Bíblia diz, em Apocalipse 1, que ele escuta um som. Ele escuta alguém chamando. Na hora que ele vira para ver, era o Filho do Homem. E hoje ele veio chamar você, João. Não sei onde você está, lá em Nazaré correndo com Jesus, ou na ilha de Pátimos. Não importa onde você está hoje, o importante é que Deus está chamando você para uma grande obra. Sabe, eu sei que sentar é bom, e descansar é bom, parar não pode. O que eu estou dizendo com isso? É que quando nós paramos, João um dia ele ficou lá, nostálgico, parado, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse sim para Deus. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse 1, que quando ele viu o Filho do Homem, ele não viu um Jesus ensanguentado. Ele não viu um Jesus com a cruz. Ele não viu um Jesus com as cicatrizes das marcas dos chicotes romanos. Eles não viram esse Jesus. João não viu esse Jesus. Ele viu um Jesus ressurreto. Ele viu um Jesus ressuscitado, cheio de glória. Ele olhou para os olhos de Jesus e nos olhos dele havia chamas de fogo. Nos olhos desse ministério tem que ter fogo. Nos seus olhos, quando as pessoas olharem para você, eles vão ver um jovem inflamado. Quantos creem nisso? Quando João olhou Jesus, ele não viu um Jesus triste, enfraquecido, não. Ele viu um Jesus ressurreto, forte. Os pés dele brilhavam como latão reluzente. Os seus pés também, aonde você pisar, em nome de Jesus, vai brilhar a luz do Senhor. Seja na sua escola, seja na sua célula, onde você vai, aonde você brilhar, vai brilhar a luz do Senhor Jesus. Aleluia! Ele estava vestido de branco, os seus cabelos brancos. Eu ia falar também, né? Seus cabelos branquinhos. Falou, não, os cabelos brancos não. Mas enfim, irmãos, Jesus, ele está ressuscitado para inflamar essa juventude. Para que nós não apenas olhamos pela janela do nosso prédio e vemos os carros passarem, as pessoas lá fora, distantes. Não, porque aqui está tocando uma trombeta. E todo jovem que está lá, desgarrado, triste, distante, eles ouvirão: você é sinal de Deus para essa geração. Você é trombeta do Senhor para essa geração. Aleluia, irmãos. Quero convidar a equipe de louvor. Vamos ficar todos de pé. Que você possa compreender que essa palavra venha a ser uma palavra revelada no seu espírito. A importância da presença do Senhor. A importância de você entender que o Senhor, aleluia, é o melhor que você tem. Essa conferência, ela tem um tema profético. Ela tem um tema que nos impulsiona. Quando nós olhamos maior que a vida e percebe que tem um jovem olhando para cima, porque nós só podemos perceber que o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida quando nós olhamos para o alto. Eu gosto muito de Salmos. Aonde a Bíblia diz que um dia um jovem, ele decidiu olhar para cima. Porque o jovem, muitas vezes, olha para o lado, né? O jovem se compara muitas vezes. Às vezes o jovem fica se comparando, né? Mas esse jovem que ele decidiu olhar para cima. Quando nós olhamos para cima, isso significa olhar para o Senhor.
Nós entendemos, irmão, que a presença de Deus está conosco. Guarde essa presença. Não negocia ela. Quando o pecado bater na sua porta, não negocie essa presença. Quando vier negociar com você essa presença, não abra mão dela. Permaneça fiel, permaneça firme. Não importa o que aconteceu com você, entenda algo. Não importa o que vai acontecer. A partir dessa conferência, em nome de Jesus, que seja geradora de pastores, geradora de líderes de célula, líderes teens, líderes reaja, líderes de criança, kids, líderes de adultos, de família. Todos estão debaixo desse mover. Entenda que Deus quer usar a sua vida. Tem uma palavra que fala que Deus está buscando o coração para manifestar a sua força. Sabia disso? Deus está buscando corações para manifestar a sua força. Nós vamos fazer algo muito simples aqui, mas profético. Põe a mão no seu coração. Repete comigo essa oração assim: Senhor Jesus, hoje eu decido receber o Senhor como meu único e total, suficiente Salvador da minha vida. Eu decido entregar o meu coração a Ti. Eu quero guardar o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu decido fazer como Enoque fez, andar com o Senhor, para que a minha vida seja o mover dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor essa canção? Aleluia. Obrigado, Jesus. Fiquem em espírito de oração.